Carolina Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, agora com as notícias da metrópole de Campinas, mas claro, naquela atualização diária que nós fazemos da Covid-19. Então, seja bem-vinda novamente e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E a gente que falava agora no link a respeito de testes da Covid-19, o assunto continua aqui no Notícias da Metrópole. Agora a gente vai falar dos números no país. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, são 6.781.799 pessoas aqui no nosso país acometidas pela doença, com 179.765 óbitos. Lembrando que nós tivemos 53.347 novos casos da doença no país. No estado de São Paulo, 1.316.371 pessoas já foram aí acometidas pela Covid-19, sendo o número de óbitos 43.661. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas a todos os familiares dessas vidas perdidas no nosso país. Agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas. Olha só, nós temos aqui na RMC, já com os dados atualizados da nossa cidade, 108.820 casos confirmados da Covid-19. Campinas lidera esse ranking, infelizmente, aí, com 45.989 casos da doença, nos aproximando de 46 mil casos. Indaiatuba já supera os 10 mil casos, olha, 10.093 casos de Covid-19. Sumaré, 7.481, Americana, 7.166, Santa Bárbara do Oeste, 7.096, Hortolândia, 5.544. Paulínia permanece com menos de 5 mil casos, então, na sequência, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, depois aparece Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira com 1.410 casos. Nós temos os números subestimados de Engenheiro Coelho, infelizmente ainda. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa e também não tivemos ainda a atualização, nem pelo site, nem por meio de qualquer informação oficial daquele município, Gabriel. Santo Antônio de Posse, 933 casos, Pedreira, 796, Olambra, 521 e Morungaba, 223. Em relação aos casos na cidade de Campinas, antes da gente entrar nas mortes, de quarta para quinta-feira foram 484 casos confirmados. E de quinta para sexta-feira, 209 casos a mais. Então, nesta semana, nós já passamos de 1.000 casos confirmados. A gente teve o feriado, então, por isso, né, que esse número veio um pouquinho maior de quarta para quinta-feira. Mesmo assim, são números altos. E agora, nas últimas 24 horas, 209 casos a mais. Por isso que a cidade de Campinas já está se aproximando dos 46 mil casos confirmados. Pessoas internadas, 168, 4 pessoas tiveram alta, o que é uma boa notícia. E em isolamento domiciliar, que é um número que preocupa bastante também, 496 pessoas estão em isolamento domiciliar, são 128 a mais. Então, em 24 horas, 128 pessoas a mais se recuperando da doença em casa, com todos os cuidados. Sim, quando a gente fala dos óbitos, Gabriel, 3.114 mortes na RMC devido à Covid-19. Campinas, até esta sexta-feira, soma 1.409 óbitos pela Covid. Sumaré, 269. Indaiatuba, 262. Santa Bárbara, 202. Americana, 185. Valinhos, com uma pequena diferença sempre ali de Americana, com 183. Hortolândia, 167. Paulínia tem menos de 100 óbitos, 88, e na sequência aparecem Nova Odessa, Cosmópolis, depois de Cosmópolis, Montemor e Vinhedo, que as duas têm 44 óbitos, Itatiba, 41, Jaguariúna, 31, Arthur Nogueira também 31 óbitos. Engenheiro Coelho, a gente não sabe se esse número está atualizado ou não, devido às informações que eu já passei. Santo Antônio de Posse, 11 óbitos, Pedreira, 13, Morungaba, 4 e Olambra, 3 mortes.
Olha, e quando a gente fala dessas mortes e da questão da transmissão, que inclusive o Gabriel já mencionou aí no número de casos que vem aumentando muito, nós tivemos uma coletiva nesta manhã com as autoridades de saúde e foi apresentado o plano de contingência que deve ser utilizado pelo próximo governo. São critérios que são preconizados pelo Ministério da Saúde, mas não só. São critérios também internacionais, da OPAS, da OMS, do próprio governo do Estado de São Paulo, e que estabelecem níveis de risco, não é? Desde o risco muito baixo até o risco muito alto, e as ações em cada um desses riscos. E o prefeito Jonas Donizete também falou dessa questão das mortes e também de como a cidade tem lidado com essa questão aqui. Todos eles tinham mais de 70 anos. Segue aqui a questão da preocupação com as pessoas de mais idade. A morte é sempre muito dura, né? A perda de vidas, mas no contexto do sepultamento, não tivemos problemas que aconteceram em outros municípios, de não ter uma dignidade ali naquele momento de luto da família, né? Os procedimentos foram feitos todos adequadamente, com os cuidados sanitários, só que isso encareceu muito a parte do serviço funerário. E nós decidimos não repassar os custos para as famílias. Então, foi suportado também com uma parte do orçamento municipal. Esta entrevista coletiva, né, Mila, que até a TV Câmara Campinas transmitiu ao vivo, né, foi um pouquinho antes do Câmara Total, começou às 10 horas da manhã, algo que a gente sempre fala aqui no nosso programa, que foi abordado também, questão de ocupação de leitos na cidade, né? Isso, a gente percebe que até esta quinta-feira nós tínhamos 83,07% de ocupação. Isso significa que os números têm aumentado também nas internações. Do SUS municipal, 74 leitos disponíveis, 65 ocupados, uma taxa de 87,84. Na Unicamp, que é o SUS estadual, 17 leitos disponíveis, 13 ocupados. E na rede particular, 98 leitos disponíveis, dos quais 79 ocupados, uma taxa de 80,61. E, mediante isso, o secretário de Saúde falou dessa questão da preparação e, se for necessário, do aumento de leitos disponíveis. Temos, na ampliação possível, leitos dentro do Hospital Ouro Verde. Nós podemos ainda aumentar 10 leitos no Hospital Ouro Verde. Podemos aumentar dentro da rede Mário Gatti. Eu diria a vocês que a ampliação ela é aquilo que for necessário. Nós podemos, eventualmente, usar o pronto-socorro metropolitano, que não tínhamos antes, hoje temos. Podemos usar. A ideia é usar sempre estruturas que já existem, diferentemente do que nós fizemos anteriormente, mas que foi necessário, é usar estruturas que já existem. Nós vamos ampliar contrato com a Santa Casa. A Santa Casa nós pretendemos ampliar 10 leitos de UTI, 17 de retaguarda. Nós vamos ampliar com a Casa de Saúde, pelo menos mais 8 leitos. A PUC vai ampliar. Nós tínhamos mais ou menos negociado 12 leitos, eles não conseguem, então vai ampliar aquilo que eles conseguirem. Se for 4, é 4, se forem 6, é 6. De modo que isso vai ser atualizado semanalmente ou sempre que for necessário. Depende do tipo de vacina que vai chegar, né? Porque a Coronavac, por exemplo, do Butantan, ela já vem com a seringa, então a gente não teria necessidade desse insumo, né? Mas a gente se preparou. Nós nos preparamos com estoques adequados e nós nos preparamos administrativamente. Nós temos registros de preço que, se a gente precisar aumentar muito a aquisição, a gente pode aumentar. Mas nós estamos preparados, sim. Aí vai depender do tipo de vacina. No caso de Campinas, eu aí, mais uma vez, cumprimento o Dr. Carmeno, a gente já está tudo pronto para exercer a vacinação. Seringa, agulha, câmera fria, geladeira, né? Toda a parte de frio das nossas unidades de saúde, a maioria com equipamentos novos,
com instalações novas. Lembrando que até aquela vacina, que é aquela vacina que precisa ficar numa temperatura muito baixa, a caixa conserva ela nessa temperatura. E depois de aberta, ela aguenta 15 dias na geladeira. Então, para nós não importa a marca da vacina. O importante é que os brasileiros sejam vacinados, imunizados, para que a vida possa retomar a sua normalidade. Então, respondendo de uma forma assertiva a tua pergunta, Totti, sim, nós nos manifestamos. Eu pedi uma audiência com o ministro da Saúde, estou aguardando, né? Caso isso não aconteça até a próxima semana, nós vamos tomar pela Frente Nacional dos Prefeitos algumas medidas diretas para essa questão da vacina. O que eu não gostaria que acontecesse, porque não é isso que preconiza todo o nosso sistema de imunização. Então, tá aí duas coisas importantes. Olha, primeiro a questão dos leitos, que nós já temos a estrutura, então, para que caso seja necessário termos mais disponibilidade desses leitos de UTI aqui na cidade de Campinas. E como a cidade está preparada para a possível vacina. Não importa, como o prefeito acabou de dizer, qual seja, ou é anunciada nesta quinta-feira pelo governo do estado o início da produção da Coronavac pelo Butantan, ou se o Ministério da Saúde conseguirá também produzir ou importar até uma outra vacina, mas Campinas já tem, por exemplo, os insumos, coisas que às vezes não tem em outros municípios, porque além da vacina também é preciso ter a câmera fria, agulha, seringa, algodão e tudo mais que faz parte desse processo de vacinação. E falando nesse anúncio, ontem o governo fez o anúncio da vacina e hoje, daqui a pouco, 12:45, começa uma nova coletiva do governador do estado. E de acordo com o prefeito, há a possibilidade do anúncio da ampliação do horário de funcionamento do comércio. Acompanhe. Eu tenho a informação que deve ser confirmada numa entrevista coletiva que o governador dará. Eu falei no nosso programa de rádio, Café com o Prefeito, na segunda-feira, que mandaria um ofício ao governo do estado solicitando que houvesse, ao invés de restrição do horário do comércio, porque muitas pessoas têm esse raciocínio, que eu compartilho também, como você comprime o tempo, você está trazendo mais gente para aquele espaço menor de tempo. Então, provavelmente, não é uma certeza, mas a informação que eu tenho é que, possivelmente, hoje o governador anuncie o horário do comércio voltar ao normal do que estava antes, né? E não às 10 horas que foram indicadas na fase amarela. Então, vamos aguardar. É uma decisão que é competência do plano. Vocês viram aqui uma cidade próxima que Americana tentou fazer, a justiça pediu para que retornasse, né? Então, eu acredito que deve ter esse anúncio por parte do governo do estado. Quando nós pensamos em fazer esse plano de enfrentamento, nós não tínhamos o cenário epidemiológico que temos hoje, né? Uma coisa que nós aprendemos nessa epidemia é que ela é muito dinâmica. Praticamente cada dia é um dia, cada dia nós discutimos cada cenário que vai se apresentando, e esse novo plano foi pensado no sentido de que a gente deixasse um pouco as coisas organizadas. A gente sabe quem está chegando, é importante a gente fazer essa passagem de bastão de maneira muito serena, muito técnica, muito responsável, inclusive. Olha, então a gente tem também aí ainda uma fala que nós vamos falar na segunda-feira a respeito do transporte público, Gabriel.
E falando em transporte, eu vou falar um pouquinho agora de alguns bloqueios viários. Importante. Importante, olha, gente, a gente tem ainda a obra do BRT acontecendo, sendo encerrada e vai até o dia 23 o bloqueio do tráfego de veículos no cruzamento ali no Jardim Garcia da Avenida Transamazônica com a Avenida John Boy Dunlop, que é um importante fluxo ali da região para quem vai para o Campo Grande. Esse fechamento começou hoje de manhã e vai até 23 de dezembro. E ali, então, a gente tem alguns desvios. No cruzamento, então, pelas vias José Rosolém, que é uma marginal da John Boy Dunlop. Também nós temos pela Olívio Antônio, Claudino Lopes, Moacir Penachim, também em outro trecho da John Boy, mais ali para o Jardim Londres. Então, nesse trecho, você que usa a Avenida Transamazônica, os moradores do Jardim Garcia, Vila Castelo Branco, Vila Padre Manuel da Nóbrega e o próprio Jardim Londres, que às vezes se utilizam, atenção nesse trecho. E também hoje, mas esse bloqueio o anúncio é hoje, mas o bloqueio acontece neste sábado, é na Marechal Carmona, sentido bairro Centro, no cruzamento com a rua Amilar Alves, na Vila João Jorge, que vai acontecer nesse sábado, entre 8 da manhã às 4 da tarde, devido a uma obra da Sanasa. Ali naquela região, o desvio vai ser sentido centro-bairro da Marechal Carmona com a rua Sandoval Meireles e também na rua Arthur Ramos. De qualquer forma, agentes de mobilidade urbana estão nos dois locais orientando os motoristas e qualquer dúvida também você pode usar o Fale Conosco da INDEC através do número 118. Exatamente, tão importantíssimas essas informações, já que abrange grandes vias, né, da cidade de Campinas, no distrito do Campo Grande, aqui perto da Câmara, na João Jorge, Marechal Carmona. Então, fique atento a estes bloqueios e, se possível, evite transitar pelo local. Certo, Mirna Abreu? Certo, combinado. E aí vamos dizer que eu volto daqui a pouquinho. A gente gravou durante a semana uma entrevista especial para o Gabriel, porque você sabia que tem aumentado o número de denúncias envolvendo animais silvestres aqui na nossa região? Infelizmente, né? Já então você traz aqui no Giro Ambiental essas informações. E com notícias da Metrópole eu volto segunda-feira. Combinado. Até segunda-feira com as notícias da Metrópole.